Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que é digital e que está chacoalhando com a gente. Pedro e Cora, como você sabe, tem toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal do Meio do YouTube ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, do meu lado está minha amiga Cora Roney, com florzinha no colo. Cora Roney, qual é o nosso assunto de hoje? Olha, o maior 171 do Vale do Silício. Olha, a gente está falando de um estelionato, gente, de 100 milhões de dólares. Imagina você dizer que você tem um produto revolucionário, me dá um dinheiro aí, e as pessoas dão. Vem com a gente que a história é boa. Cora Roney, você estava falando, a gente antes de começar a gravação, você estava falando da Theranos. Eu acho que é uma história muito interessante da gente contar. Acho que a gente nunca fez um Pedro e Cora sobre a Theranos. A Theranos é a maior história de estelionato do Vale do Silício. E é uma história... A fundadora dessa empresa, a Elizabeth Holmes, ela está sendo julgada nesse momento, mas o extraordinário é a quantidade de dinheiro que ela conseguiu arrancar de gente muito rica vendendo um ideal de Vale do Silício. Quando a gente pensa no Vale, a gente pensa nesse lugar que tem aquela universidade maravilhosa lá no meio, que é Stanford, e aqueles alunos, tudo quanto é aluno de Stanford que sai lá daqueles departamentos, são alunos geniais, aí eles atravessam a rua para Sand Mill Road e vão lá bater no escritório dos investidores e tem ideias espetaculares e todos vão salvar o mundo e revolucionar o mundo, e aquelas empresas aí vira Google, vira Apple, vira Sun Microsystems, vira o que você quiser, né? Vira Facebook, vira... Theranos era uma história dessas. Era uma biotech, uma empresa de tecnologia biológica, médica, mas tinham várias... Como é que você engana o sistema? Como é que você faz parecer que você tem mais uma ideia genial quando você não tem ideia nenhuma? Elizabeth Holmes estudou engenharia química em Stanford e ela tinha uma ideia que era, olha, você consegue fazer um diagnóstico completo, um check-up completo, poucas gotas de sangue. Em vez de você tirar aquela seringada e mandar para um laboratório, e o laboratório faz um exame clínico que demora 24 horas, 48 horas, 72 horas. Não. A Theranos é um chip, uma máquina, você bota aquelas gotinhas, a máquina lê e te entrega o check-up completo, você não precisou tirar uma seringada, você não precisou mandar para um laboratório. Tudo você faz na farmácia. A Walgreens chegou a assinar que é uma grande cadeia de farmácias lá, né? Chegou a assinar um contrato com a Theranos, eu quero as suas máquinas aqui, quero os seus laboratórios aqui. Agora, o curioso é, a Elizabeth Holmes, quando teve a ideia e a intuição de como que a tecnologia funcionava, ela foi bater lá na escola de medicina de Stanford e um professor titular, medalhão atrás do outro, foi se virando e falando, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Olha, isso não tem como funcionar. Olha, não é assim, não dá. Mas ela conseguiu convencer o decano da escola de engenharia, que não tinha simplesmente o conhecimento necessário para dizer o que todo mundo da escola de medicina estava falando, que é isso não vai funcionar. E aí, com a assinatura empolgada do decano da escola de engenharia, a Elizabeth Holmes começou a... Quando você está em Stanford, você tem contato com ex-secretários de Estado dos Estados Unidos, você tem contato com algumas das pessoas mais ricas, você está muito no coração do sistema. E
E a Elizabeth Holmes, isto não é um detalhe relevante, é uma moça loura muito bonita e que começou a se vestir em um determinado momento que nem o Steve Jobs, né? Ela botava camisas pretas de gola alta, né? Aquela coisa assim, gola rolê. Então, aquela mulher bonita, inteligente, Vestida de gênio. vestida de Steve Jobs, vestida de gênio, estudando em Stanford, sendo apresentada a gente influente pelo decano da Escola de Engenharia de Stanford, e dizendo: eu sou mais uma pessoa no Vale do Silício, com todas as credenciais de Vale do Silício, com uma tecnologia revolucionária. Num determinado momento, ela convenceu o George Shultz, que tinha sido secretário de Estado do governo George Bush, o pai, de que a tecnologia dela, Theranos é therapy e diagnosis, né? Terapia e diagnóstico. De therapy e nos de diagnosis, né? Convenceu o George Shultz, que é um cara com mais de 70 anos de idade, já se aproximando dos 70, já se aproximando dos 80. O George Shultz apresentou a ela ao Harry Kissinger, que tinha sido secretário de Estado do Nixon, né? Que é um cara brilhante, que é um cara ainda um dos mais respeitados diplomatas do mundo conservador, mas outro octogenário. No caso do Kissinger, já nonagenário, né? Então, foi essa coisa de... Eram pessoas extremamente influentes, com muito dinheiro pessoal e com acesso a gente com muito dinheiro pessoal, com uma credibilidade gigantesca, mas não eram pessoas habituadas a investir em empresas de tecnologia do Vale do Silício. Então, foi aquela coisa de... Ela tinha bossa, ela tinha ginga, se fosse brasileira, né? Ela tinha a cara de Vale do Silício, ela estava no Vale do Silício, mas essa coisa das credenciais todas meio tortas, né? Não é a turma da faculdade de medicina que está dizendo que a coisa dela funciona, é o cara da engenharia. Não são os grandes investidores tradicionais do Vale do Silício que estão botando dinheiro. É uma turma muito influente, muito importante, mas que não tem o hábito de... E, no entanto, estava tudo acontecendo no Vale do Silício e, de alguma forma, as pessoas não ligaram Lé com Cré e não viram que aquilo era um engodo. E ela chegou a pegar quase 100 milhões de dólares de investimento, que é uma quantia, tipo, abissal. Um Facebook, um Google puseram 100 milhões de dólares de investimento no momento que já eram empresas lucrativas, revolucionando o mundo com produtos reais. Tipo, eu tenho uma rede social na qual está todo mundo. Eu tenho um sistema de busca que está todo mundo usando porque é o melhor sistema de busca que tem. A Theranos tinha... É aquela coisa de... A gente está chegando lá. A gente está chegando lá, a gente está chegando lá. E aí começa a assinar contrato com grandes farmácias, começa a assinar contrato com isso e... É uma história muito esquisita, né, Cora? Agora, você acha que nós, a imprensa, temos culpa desse cartório também? Eu acho que sim, sabe? O New York Times publicou uma matéria essa semana falando de como esse caso da Theranos teria sido o momento de virada na cobertura do Vale do Silício. Como é que uma imprensa apaixonada deixou subitamente de ver aquele objeto amado com olhos turvos ou embaçados, enfim, caíram as escalas dos olhos, como as escamas dos olhos, né, como se diz em inglês. Até aquele momento, toda a cobertura do Vale do Silício era super positiva da tecnologia. E, a partir desse momento, deixou de ser, e aí que começam
as grandes reportagens investigativas sobre Facebook e sobre os outros jogadores lá do Vale do Silício, os outros personagens. Mas o que eu vejo nessa história, eu acho que há uma coisa que a gente não se dá conta frequentemente, que é o tamanho da influência que uma palavrinha que a gente diz pode ter. Essa moça acabou na capa de não sei quantas revistas. Ela foi ela foi a mulher do ano da Glamour. Ela foi uma das 100 pessoas mais importantes na lista da Time. Uma matéria atrás da outra. O que a imprensa estava dizendo era errado? Não, não era errado. A imprensa estava contando aquela história que estava acontecendo. A fulana tem essa ideia assim assado, ela conseguiu levantar esse dinheiro. O problema é que isso vira o megafone para essa história. Ficou todo mundo muito deslumbrado. E aí, quanto mais deslumbrada ficava a imprensa, mais o povo jogava dinheiro nela. Quanto mais o povo jogava dinheiro nela, mais a imprensa se deslumbrava. Até que a imprensa, sempre ela, resolveu desconfiar. O Wall Street Journal começou a achar aquilo bizarro. E começou a apurar as coisas. Encontrou 2 whistleblowers, como sempre se encontra, né? Aquela pessoa que trabalha lá dentro. E aí conta exatamente o que está acontecendo. Enfim, eu achei, sabe, que, por outra, isso tudo me fez pensar numa coisa que eu penso 24 horas por dia, como todos nós jornalistas pensamos 24 horas por dia, com os cuidados que a gente tem na apuração, quantas vezes a gente escreve, reescreve o que a gente está fazendo por uma questão de apuração, mas como é fácil ser enganado, como é pantanoso esse terreno das informações, em tecnologia, sobretudo, porque a verdade é o seguinte: a gente está escrevendo sobre um assunto que está se criando agora, a gente está escrevendo sobre tecnologias que acabaram de nascer. Então, é possível fazer um diagnóstico completo através de uma gota de sangue? Eu não tenho a menor ideia, nós não temos sequer a condição de saber se isso é verdade ou não, se isso é possível ou não. O curioso do que você está falando é o seguinte, e isso não é uma coisa trivial, né? Se alguém tivesse ido entrevistar as pessoas que cuidam de medicina diagnóstica na Universidade de Stanford, elas teriam demonstrado um profundo ceticismo. Só que é complexo você confiar nessas pessoas, porque revoluções acontecem no Vale do Silício. Pois é. Aquilo que todo mundo está dizendo que é impossível acontecer, às vezes acontece. Onde, no fim das contas, começou a ter alarme, é que você não ter o produto, né? Eu te dou um exemplo, uma história que eu acompanho de perto, que me fascina, sobre a qual a gente já falou com alguma frequência. O carro autônomo. Eu sou absolutamente fascinado pelo carro autônomo, e o motivo pelo qual eu sou fascinado pelo carro autônomo é muito simples. Eu não dirijo, eu quero um carro desses. Mas o carro autônomo estava prometido para 2 anos atrás. Eu quero um carro autônomo porque eu dirijo. Tudo bem. É uma resposta até melhor. É um motivo até melhor. Mas o carro autônomo estava prometido para 2, 3 anos atrás. Não está pronto. Agora, eu já andei num carro autônomo. Aliás, eu andei em 2 carros autônomos de empresas diferentes. E eu sei por que ele não está pronto. Eu compreendo onde eles estão em dificuldade. É a coisa
do fine-tuning, né? Como é que a gente fala fine-tuning? Como é que... Fine-tuning. Fine-tuning, em português é fine-tuning. Mas tem uma Afinação coisa ali fina, digamos, né? na calibragem fina do algoritmo. O problema do carro autônomo é se você bota o sensor de objetos que estão cruzando na frente do carro muito sensível demais, quer dizer, uma bola de feno daquelas de faroeste, ou uma bolinha de papel, ou uma bolha de sabão passa na frente do carro, se o sensor está sensível demais, o carro fica dando freadas bruscas o tempo todo. É desconfortável. Agora, se você deixa o sensor pouco sensível para que a bola de feno passe, para que a bolha de sabão passe, você tem um episódio com um atropelamento que aconteceu de um carro do Uber no Arizona, de uma moça que estava vestida com uma roupa escura de noite, que ultrapassou na frente do carro e o sensor viu, mas achou que era um objeto leve e inanimado. E era uma mulher que morreu, atropelada. Então, não é como se a tecnologia do carro autônomo não existisse, ela existe. Agora, existe um problema de ajuste fino da tecnologia que eles estão com maior dificuldade do que eles esperavam ter para desenvolver. Você entende isso? A gente sabe que vai acontecer e a gente sabe que está... Mas são problemas de engenharia que a gente compreende. É que nem a coisa do... No último programa, a gente estava falando do John Vorak, que achava que em 94 já ia ter reconhecimento de voz. A tecnologia estava ali. Precisou de mais tempo para a tecnologia ficar pronta do que se imaginava. Mas o problema da tecnologia da Theranos é que ela nunca existiu. E no fim das contas, foi isso que ligou o alerta do Silicon Valley. Ela sempre foi uma promessa, mas ninguém nunca viu alguém ter 2 gotas, botar ali na máquina que lê as 2 gotas e ter um diagnóstico ainda que errado, ainda que pouco preciso, ainda que... Não tinha nada. Eu acho que o impressionante da Theranos e de alguma forma furou, é que durante uns 3 anos... 3 anos. Essa mulher ficou fazendo a mesma promessa sem nunca ter mostrado nada funcionando. Aí, Cora, aí você não tem. Pois é, me parece que a diferença é essa, sabe? Mas eu volto a questionar um pouco isso. Não é nem questionar, é constatar o fato de que é muito complicado você cobrir uma área em que tudo é possível. Sabe? Quer dizer, é mais fácil você perceber um golpe numa pirâmide financeira, faraó dos bitcoins. Quer dizer, de onde é que esse cara, em algum lugar esse dinheiro vai parar? De onde é que está vindo? Enfim, nós estamos acostumados com dinheiro. A gente sabe que não existe uma multiplicação louca de dinheiro natural, isso não existe. A gente está acostumado com muitas outras coisas que a gente cobre, mas a coisa da tecnologia é um terreno pantanoso. E a tal ponto é um terreno pantanoso que não tem jeito, a gente cai nas coisas. Porque eu te confesso que eu fiquei super empolgada com a ideia da Theranos. Não, eu odeio tirar sangue, tá? Eu sou aquela pessoa que desmaia quando vai tirar sangue, tem que ficar deitada, não sei mais o quê. Eu queria muito que aquilo funcionasse, então eu acho que parte disso vem disso também. Eu, quando li as primeiras coisas sobre a Theranos, eu fiquei genuinamente empolgada com a ideia de não precisar tirar muito sangue. Quer dizer, de tirar uma vez para fazer um diagnóstico enorme, quer dizer,
Isso tudo, e não me parecia impossível, porque, como eu não entendo nada disso, me parece perfeitamente possível. Claro. Você quer um milagre maior do que um telefone celular? Se você contasse para alguém do século XVIII que, sei lá, em 200 anos, você pegaria um tabletinho desse tamanho aqui, e você faria tudo nele, você transmitiria vídeos, você Não, é, conversaria à distância. não, é claro, é aquele preceito essencial, né? Toda tecnologia é fundamentalmente indistinguível de mágica para a pessoa que não tem noção de como aquela tecnologia funciona. Pois é. O meu ponto, eu acho que não é. A gente, de fato, não tem como dizer se uma premissa, de bate-pronto, a gente não tem como dizer se uma premissa de uma nova tecnologia é factível ou não. Mas, depois de algum tempo cobrindo aquela empresa e você tem zero, porque, bem ou mal, essas empresas de tecnologia, elas mostram o que elas têm. Quando... E a Terra nos... Sim, a gente foi a 500 Nunca mostrou. laboratórios. A gente É já foi a isso. 500 laboratórios, viu coisas em desenvolvimento, isso é fato. Isso, é aquela coisa. Outra coisa sobre a qual a gente conversa de vez em quando, né? Realidade virtual vai acontecer ou não vai acontecer? Eu não sei se as pessoas vão querer ou não, mas alguma coisa já existe. E essa alguma coisa é melhor do que era 5 anos atrás, que já era melhor do que 10 anos atrás. Ainda é um óculos pesadão, que você tem que estar preso num cabo, que... Então tem muitos problemas para que seja uma tecnologia viável, mas não é uma peça de ficção. Existe, eu já botei aqueles óculos, você já botou aqueles óculos. A gente sabe. O ponto fundamental da Terra nos é... Nunca existiu. Pois é. Mas você tem razão, Cora. A gente tem que prestar atenção Sempre, no que a gente reporta. sempre, sempre. Nos vemos na terça-feira? Yes, sir. Com certeza. Então vamos tocar que é só janeiro, Cora.